Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos continuar com as questões da prova da Universidade Regional do Cariri, URCA, do ano 2025.2, né, que é um semestre, a 2026.1, que é o primeiro semestre de 2022. Não sei se você notou alguma coisa diferente, mas agora tem um webcam. Antes eu já poderia usar o webcam, só que usar o webcam do notebook, mas por algum motivo eu nunca pensei nisso. E agora eu ganhei uma, então vou usá-la, certo? Sem muito papo, vamos direto para a resolução das questões. No último vídeo parei nessa questão 25, então agora vamos para a questão 26. Questão de probabilidade. Observe o enunciado. Em um jogo entre dois participantes x e y, são utilizados dois dados tetraédricos. Cada dado possui 4 faces, numeradas de 1 a 4, e o resultado de um lançamento é o número da face que fica voltada para baixo. O jogo segue as seguintes regras. X inicia o jogo, lançando os dois dados. Então todos os dois participantes têm dois dados, né? E X inicia lançando os dois dados ao mesmo tempo. Os jogadores se alternam. Após X jogar, é a vez de Y, depois de X, depois X novamente. E assim por diante. Tá, então, eles vão jogando de maneira alternada. Nenhum jogador lança os dados 2 vezes consecutivas. Em cada turno, o jogador lança os dois dados e verifica a soma dos números obtidos. Lembrando que a soma dos números obtidos é uma das faces que ficam na parte de baixo do tetraedro. O jogo termina imediatamente quando um jogador obtém uma soma igual a 5 em seu lançamento. Esse jogador é declarado vencedor. Considerando que X é o primeiro a jogar, qual a probabilidade de que X vença o jogo? Letra A, 4 sétimos, 3 sétimos, 2 sétimos, 1 sétimo e NDA. Vamos ver. Para ganhar o jogo, então para ganhar, você precisa tirar a soma 5, como diz aqui a segunda propriedade. E para tirar a soma 5, você tem algumas possibilidades. Essas são 1 e 4. Você fazer um lançamento e tirar 1 e 4. Ou então 4 e 1. Ou 2 e 3. Ou 3 e 2. Isso dá um total de 4 casos favoráveis. Esses são os casos favoráveis. São os casos em que se acontecer eles, você vai ganhar o jogo. O total de casos é dado pelo produto da quantidade de números que cada dado tem. Como os dois dados têm 4, então o primeiro tem 4 possibilidades para o primeiro lançamento e o outro tem outras 4 possibilidades. Nota também que eu estou considerando o lançamento 2 e 3 o mesmo que o lançamento 3 e 2. Mesmo que isso não vá alterar a soma, né, dos dados. Isso porque se aqui, por exemplo, nesses 4 casos favoráveis, eu desconsiderasse esse caso e esse caso, porque eles são repetidos, aqui eu teria um total de 2 casos favoráveis. 2 favoráveis. Só que aqui no total eu também faria essa mesma coisa, eu dividiria por 2. E se eu dividir os 2 por 2, a razão, que é a probabilidade propriamente dita, vai continuar mesmo. Então não faz diferença eu exatamente eliminar essas possibilidades. Tá? Vou mudar o tamanho da borracha, que está muito grande. Pronto, eu expliquei por que eu não desconsiderei casos positivos. Continuando, temos um total de 16 casos totais. E aí a probabilidade de ganhar em qualquer uma das jogadas é 1/4. Porque é 4 dividido por 16. Beleza? E isso também significa a chance do X ganhar em sua primeira tentativa. Então, na primeira tentativa,
o x tem uma probabilidade de 1/4 de ganhar. A probabilidade total de que ele vence o jogo pode acontecer de diversas maneiras, porque o jogo pode acontecer por muito tempo sem que ninguém ganhe, e em algum momento o x ganha. E aí isso será uma possibilidade. As possibilidades, cada maneira, é de acordo com em qual tentativa o x vai ganhar. Porque ele pode ganhar de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, e assim sucessivamente até infinitas tentativas. E cada uma dessas tentativas são independentes uma da outra. Ou seja, uma só acontece se a outra não acontecer. Dessa forma você pode somar as probabilidades desses eventos e só precisamos então encontrar qual vai ser essa probabilidade em cada uma das tentativas. Se na primeira tentativa ele tem 1/4 de chance, vamos ver na segunda tentativa. A chance do x ganhar na segunda tentativa vai depender dele perder na primeira tentativa dele, o y perder na primeira tentativa, e aí só então na segunda tentativa do x ele conseguir ganhar o jogo. Para o x perder na primeira tentativa, tem uma probabilidade de 3/4, porque se 1/4 é de ganhar, o complementar que é 3/4 é o de perder. Para o y perder, também é 3/4, porque os dois têm a mesma chance de ganhar ou perder. E aí, finalmente, ele vai ter 1/4 de chance de ganhar na segunda tentativa. Ficou claro? E claro que eu posso dar uma arrumadinha e escrever 3/4 vezes 1/4. De maneira análoga, na terceira tentativa, o x precisa perder na primeira, o x vai ter que perder na primeira, o y vai ter que perder na primeira, o x perder na segunda, o y perder na segunda, e aí sim, finalmente, o x ganhar na terceira. Então você vai escrever 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, e aí finalmente 1/4. E isso é exatamente 3/4 elevado a 4 dividido por 1/4. Esse padrão vai se repetir, porque todos os dois participantes vão ter que perder várias vezes, e isso acontece sempre com a probabilidade de 3/4, para só então o x ganhar em alguma de suas tentativas de uma probabilidade de 1/4. Ok? Então, na quarta tentativa, por exemplo, o x teria 3/4 a sexta vezes 1/4. Na sexta tentativa, na quinta tentativa, seria 3/4 oitava vezes 1/4. E isso aconteceria infinitamente, porque ele pode ganhar com indefinidas tentativas. Então a probabilidade P total vai ser exatamente a soma dessas probabilidades todas. Então, 1/4 mais 3/4 vezes 1/4 mais 3/4 vezes 1/4 mais sucessivamente mais. Note que isso vai dar exatamente uma PG de razão menor que 1 e infinita. Significa que vai dar um resultado finito. Sempre que uma PG tem uma razão menor que 1 e ela é infinita, o resultado é finito. Colocando 1/4 em evidência, vai ficar 1 mais 3/4 ao quadrado mais 3/4 à quarta mais sucessivamente mais. Acabei de perceber que eu cometi um erro de deixar. Acabei de lembrar, né, que a câmera vai ficar ali no cantinho do computador e aí tá cobrindo a resolução. Mas no finalzinho eu tiro o zoom e aí na próxima questão eu presto atenção nisso. Pronto. A probabilidade vai ser 1/4 e aí vamos executar essa soma de PG infinita, que é a soma da PG infinita. Você pega o primeiro termo, que é 1, e subtrai
por 1 menos a razão, que é 3/4 ao quadrado. Você vai ter 1/4 vezes 1 sobre 3/4 ao quadrado é 9 sobre 16. Fazendo a MC fica 16 menos 9 sobre 4. Esse 4 cancela com esse 4. Não, porque aqui é 16, né? Embaixo é 4 ao quadrado, 16. Esse 4 cancela com 16 fica 4. E aí, o produto daqui de cima fica 1. 16 menos 9 é 7. E o 4 que sobrou. Inverter na fração, vai ficar exatamente 4 sétimos. E isso é a nossa resposta. Gabarito literário. Vou tirar o som aqui para mostrar. Porque eu simplesmente burrei muito de ter esquecido que a câmera fica na frente. Então aí está a solução. Vamos para a próxima, não vou cometer mais o mesmo erro. Vou tentar escrever. Não sei como é que eu vou fazer. Vou só imaginar que a câmera está mais ou menos aqui assim. Considere um cone circular reto, tá? Com volume total V e altura H. Um plano paralelo à base do cone. Então temos lá o cone. Um plano paralelo à base do cone é utilizado para seccioná-lo, de modo que a distância entre esse plano e a base seja 2/5 de H. Vou fazer aqui um desenho, que é um cone. Esse é o cone. Ficou bem feio. Esse é o cone. E aí vou ter um plano que está seccionando esse cone aqui. Ele diz que a distância da base até esse plano é 2H sobre 5, sendo que a altura completa dele é H, simplesmente H. Determine os volumes das duas partes resultantes desse corte. O cone menor, formado acima do plano, e o tronco de cone abaixo do plano. Então ele está pedindo esse volume e esse volume, respectivamente, será? Cone menor. Então seja esse volume aqui de cima volume C, que é volume de cima. Como esse aqui também é um cone, a gente vai poder usar a semelhança que tem entre o cone grande e o cone pequeno, porque um é formado a partir do outro. E para fazer relação entre volumes, então eu vou fazer lá VC dividido por V. Para fazer essa razão, eu posso usar simplesmente a razão entre as alturas. A diferença é que, fazendo a razão volume, você está trabalhando em 3 dimensões. Então, claro que essa razão entre as alturas, que é em uma dimensão, você vai ter que levar ao cubo para tornar ela de terceira dimensão. Então, o volume VC está para 2H sobre 5, assim como o volume de V está para H, só que essa relação ao cubo, para deixar em 3 dimensões. Corta H com H, você vai ficar com 2/5 ao cubo, que é 8,125. Passando o V multiplicando, ou simplesmente multiplicar por V dos dois lados, você vai achar 8V sobre 125. Certo? Não, cometi um erro. 2H sobre 5 é a altura do plano da base até o plano que usou para seccionar. Então a altura do cone é o complementar disso aqui em relação a H, né? Então
3h sobre 5. Então aqui em vez de 2h é 3, aqui é um 3, aqui não é 8 e aqui não é 8. Aqui é 3, aqui é 3, aqui fica 27 e aqui fica 27. Pronto. Esse é o volume de cima. É o volume do cone no conezinho menor. Analisando as alternativas, você já consegue marcar gabarito letra D. Para achar o volume do tronco de cone, você só vai fazer o complementar. Porque como as áreas tem que somar V, porque é o volume total. Então, para completar 125 aqui em cima, vai faltar o 98 que está lá na resposta. Então, 98V sobre 125. Então, essa daí é a solução do gabarito letra D. Vamos aqui para essa questão. Vou marcar aqui mais ou menos a área que a câmera fica, para não esquecer. Também não vou tentar não mexer a tela. No plano cartesiano temos os seguintes pontos. A origem em 0, 0. Ponto A em 2, 0. Então ele está na mesma altura que a origem, só que 2 pontos à frente. O B está no 2, 2. Então foi lá para a diagonal. E o C está em 0, 2. Então formou um quadrado, né, de lado 2 no plano cartesiano. Um ponto D de coordenadas D0 com D menor que 2. Então esse D está entre a origem e o ponto A sobre o eixo X. O segmento CD intercepta o segmento OB em um ponto PXY. Sabendo que a área do triângulo OPD é 1 meio, determine D. Tá. Vamos fazer isso aqui no plano. Questão de geometria analítica. No plano, aqui o coordenada X, coordenadas Y. Temos a origem, O, o ponto A, no 2, 0. Aqui o ponto B, 2, 2. E o ponto C, 0, 2. Isso vai formar um quadrado ABCD, quer dizer, ABCO. Temos o ponto D, com D menor que 2, então ele está, por exemplo, aqui. Não sei, mais ou menos. O segmento CD, então esse segmento CD, intercepta OB em P. Então esse ponto de intercepção é o P, diz coordenada XY. E diz que esse triângulo OPD tem área 1 meio. Pronto. Claro, vamos usar essas informações para determinar o D. O Dzinho, na verdade, que é a coordenada X do ponto D. Esse Dzinho é o tamanho da base desse triângulo, né? Porque é o ponto, quer dizer, é a distância entre a origem e a coordenada X do ponto D. E também sabemos que a altura desse triângulo é Y, porque é a coordenada Y do ponto P. Então a área do triângulo OPD, vou escrever lá em cima. A área do triângulo OPD é exatamente a base vezes a altura, dividido por 2, e isso é igual a 1 meio. 1 meio, significando que D vezes Y é igual a 1. Pronto. Se D vezes Y é igual a 1, então você pode afirmar com certeza que D é igual a 1 sobre Y. E aí fica a dúvida, será que é mais fácil achar D ou achar Y? Bem, você está vendo aí que esse Y é a interseção entre a reta CD e a reta OB. E essas duas retas a gente consegue escrever suas equações, porque temos 2 pontos, e fazemos a interseção entre essas equações.
Para a reta OB, vamos ter o seguinte. Note que vai da origem até um ponto 22. Então essa reta é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Então ela tem equação y igual a x. É bem simples. Então para OB é y igual a x. Agora para CD, vamos ter o seguinte. É uma reta R do formato y igual a x mais b, sendo que quando o y vale zero, ou seja, quando está alinhado com o eixo x, quando o y vale zero, o x vale d, porque é exatamente a interseção dele com o eixo x. Então 0, quer dizer, é 0 igual a vezes d, mais o b. O b, por sinal, é a interseção com o eixo das ordenadas. Como esse C está na coordenada 0, 2, então ele está interceptando numa distância 2. Então B igual a 2. E você vai chegar que a equação do coeficiente A é igual a menos 2 sobre D. Portanto, a equação é y igual a menos 2 sobre D vezes x mais o B, que é 2. Pronto. Isso aqui é da reta CD. Achamos a equação da reta CD. Agora temos as equações das duas retas e podemos fazer a interseção entre elas. É bem convincente fazer isso, porque o ponto P é a interseção entre essas duas retas. Então vamos simplesmente igualar elas duas. Pela primeira equação, lá, y igual a x, nós sabemos que x igual a y. Então eu vou substituir esse x aqui por y e vou chegar nessa equação. E agora pela equação lá de cima, nós sabemos que d vezes y igual a 1. Então temos essas preciosidades para descobrir o valor de d. Na primeira equação eu vou multiplicar tudo por d, para tirar esse d aqui do denominador. Então vai ficar yd igual a menos 2y mais 2d. Esse yd igual a 1 pela equação de baixo. E vamos ficar com 1 igual a menos 2y mais 2d. Mas y igual a 1 sobre d. Então vamos substituir nessa nossa nova equação. Vai ficar 1 igual a menos 2 sobre d mais 2d. E aí multiplicar tudo por d vai ficar d igual a menos 2 mais 2d ao quadrado. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Vai ficar o seguinte: 2d ao quadrado menos d menos 2 igual a 0. Vamos ver o delta. É 1 mais 4 vezes 2 fica 8 vezes 2 de novo fica 16. Tem aqui o delta 17. E isso dá uma esperança porque nas respostas aparece raiz de 17. Então, sabemos que raiz de delta é igual a raiz de 17. Então, d igual a menos b, que é 1, mais ou menos raiz de 17 sobre 2a. Como a é 2, então aqui vai aparecer um 4. D é uma distância, então ela com certeza não é menor que 0. Raiz de 17 é um número que é maior que 1, então 1 menos raiz de 17 é um número negativo. Então a gente tem que excluir essa possibilidade, porque D não é um número negativo. Então só pode ter que D igual a 1 mais raiz de 17 sobre 4. Essa é a resposta, que vai ter aí
Letra A. Perfeito. Eu acho que nessa questão eu não errei o enquadramento. Só talvez. Vamos para a próxima. Questão 29. Seja x contido nos reais, a função x de x dos reais em reais definida por x de x igual a 1 se x pertence a x ou 0 se x não pertence a x. Ou seja, eu vou dar um conjunto x, eu vou ter uns certos elementos, e aí se eu aplicar algum valor, qualquer valor, na função x de x, se esse valor x que eu apliquei estiver dentro desse conjunto, eu vou retornar 1. E se esse x0, por exemplo, não tiver aqui nesse conjunto, eu vou retornar 0. Essa questão é confusa porque tem muito x aí, né? X de x não é uma boa forma de representar uma função. Enfim, ele está nomeando essa função aqui de função característica de x. Qual é a imagem da composição P composta x reais menos Q, reais menos racionais, composta x racionais, onde P é um polinômio de grau qualquer. Tá, vamos resolver. Primeiro pensar sobre isso. Observando aí o formato da função, ele dá esse xzinho estranho, esse x nazista, assim, mais ou menos. Ele dá esse x, que é uma função, e embaixo, aqui a letrinha pequena, é o conjunto em que ele está trabalhando nessa função. E aí, se o número que você colocar aqui, o número x, ele está botando muito x, mas vou colocar outro número, A. O número A, que você colocar ali na função, se ele tiver contido, se ele pertencer ao conjunto x, esse conjunto x aqui, então isso vai dar 1. Agora, se eu adicionar um número b, que não pertence ao conjunto x, isso aqui vai me retornar 0. Na composição dessa função, nessa composição, a gente sempre começa olhando do que está mais adentro. Nesse caso, é o x, a função característica dos racionais. A função característica dos racionais. Se eu colocar qualquer valor aí, deixa eu ver. Se eu colocar qualquer valor, como os valores são reais, eles podem ou não ser racionais. Se os valores forem, qualquer valor que eu colocar aí, se eles forem racionais ou não, eu só vou obter 0 ou 1. Porque eu vou obter 0 quando os valores não forem racionais, porque a gente está vendo a característica dos racionais. Eu vou obter 0 se não forem racionais. E se forem racionais, eu vou obter 1. Só que 0 e 1 são números naturais. Então, a imagem dessa nossa função característica dos racionais, a imagem é só 0 e 1. E essa imagem, portanto, pertence ao conjunto dos naturais. Quando eu colocar essa imagem 0 e 1 ali na segunda função, que é reais menos racionais, você vai aplicar como domínio só os números 0 e 1, que pertencem aos naturais. Porém, os reais menos os racionais não têm o conjunto dos naturais, porque os naturais estão nos reais. Eu estou subtraindo os racionais. Quer dizer, os naturais estão dentro dos racionais. E eu estou subtraindo dos reais o conjunto dos racionais. Então aqui não tem
0 e 1. Portanto, todo valor que eu colocar ali, que vai ser, no caso, a imagem dessa função característica dos racionais, eu só vou obter 0, porque nenhum dos valores está contido nesse conjunto reais menos racionais. Então aqui só vai ter imagem 0. Pronto. Ou seja, o x daquele polinômio p vai ser só 0. Então eu vou fazer p de 0 igual a expansão desse polinômio substituindo x por 0. Beleza? Só que nós sabemos que um polinômio de grau qualquer pode ser escrito da forma a de n vezes x a n mais a de n menos 1 vezes x n menos 1 mais sucessivamente mais a0 vezes x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1. Então eu vou tirar ele aqui da jogada. Fazendo p de 0, você vai obter simplesmente o termo o coeficiente com x de grau 0, ou a 0. Então p de 0 igual a 0. E isso no plano corresponde ao ponto 0 a 0. E isso é exatamente um ponto. Tá? É exatamente o que diz a alternativa letra B. É um ponto. A imagem dessa composição é um ponto. Note que essa questão é muito mais pura, é uma matemática muito mais pura do que uma matemática aplicada. A lógica é você imaginar que na composição das funções, a primeira função, a imagem dela vai servir como domínio da próxima função, da que está engolindo ela. Então, a imagem do conjunto característico, a imagem da função característica dos números reais, serviu como domínio da função característica do conjunto dos reais menos racionais. E a imagem dos reais menos racionais serviu como domínio do polinômio P. Então a gente vai fazer esse processo, que é a composição, a gente está compondo esses conjuntos. Tá? E aí, como por definição essa função x de x só retorna 0, 1, quando a gente chega lá nos reais menos racionais, você só vai ter 0 e 1. E 0 e 1 são números naturais. Só que os naturais não estão, o conjunto dos números naturais não está contido nos reais menos racionais. Ou seja, tudo vai ser 0. Todas as imagens aí vai valer 0. Aí quando você for aplicar essa imagem só de 0 no polinômio P, você vai ter P de 0, que tudo é P de 0. E aí você vai obter um ponto de coordenadas 0 e a 0. Isso é um ponto. Pronto. Vamos para a próxima questão. Questão 30. Pela cara, né, já dá para ver que é de analítica. No plano cartesiano, sejam P o disco de raio fechado 1 centrado na origem. Ou seja, P é o conjunto dos pontos x e y pertencente ao R2, tal que x2 mais y2 menor ou igual a 1. No plano, isso se reduz ao seguinte. Ele fala, aqui de maneira mais simples, que é um disco fechado de raio 1, centrado na origem. Então, daqui da origem, vai ter um disco, e é disco porque ele vai estar preenchido. Então, ele vai estar todo preenchido aqui. Vai estar preenchido porque é um disco. E essa informação de estar preenchido está armazenado nesse menor ou igual a 1. Porque o raio dessa circunferência centrada na origem
é menor ou igual a 1, significa que ela é no máximo 1, só que ela pode ser tão menor quanto ela quiser. Então ela vai preencher todo o espaço que está dentro. Por isso que ele falou ali lá no começo, sejam P, sejam no plural, porque há várias equações que satisfazem isso aí. x2 mais y2 menor ou igual a 1. Infinitas soluções. Então você tem aí um disco todo fechado de pontos. E aí ele diz que tem Q, o conjunto dos pontos definido por Q é o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao R2, tal que x2 mais, vamos lá, x2 mais y2 menos 2y menor ou igual a R2 menos 1. Onde R é o número real. Esse R vai ser exatamente o raio da circunferência aqui. Circunferência não, vai ser um disco também porque está menor ou igual. Determina a condição que R deve satisfazer para que P não esteja contido em Q. Para que P não esteja contido em Q. Ou seja, o Q vai ser um outro disco. Então ele pode ser, por exemplo, esse disco aqui. Vamos supor. Não vai ser esse aqui. Se ele for esse disco, tá bem feio. Se for esse disco aqui, o conjunto P por completo não está contido em Q, porque só tem esse pedaço aqui. Mas estar contido significa estar totalmente imerso nesse disco Q. O conjunto dos pontos Q tem que estar abrangendo todos os pontos do conjunto P. Então precisa ter desse jeito para estar contido. Só que nós queremos que não esteja contido. Então ele precisa ser algo muito perto, tipo assim, ó, mas que não preencha totalmente. Esse, por exemplo, seria o maior disco possível, porque ele não pega todos os pontos, mas pega o máximo de pontos possíveis sem que pegue todos. Usando essa equação aqui, a gente pode facilmente completar aí a equação da circunferência, somando um dos dois lados da equação, 4s menos 1, e aí você vai obter x2 mais y2 menos y mais 1 menor ou igual a R2. Isso aqui é o quadrado da diferença, x menos 1, então fica x2 mais y menos 1, 2 menor ou igual a R2. Note que por esse formato, o centro da circunferência, o centro C do disco dos conjuntos Q, está centrado em 0 e 1. Né? Porque a equação da circunferência, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. O centro é x0 e y0. Só que nesse caso, x0 é 0, porque não tem nada subtraindo aqui o x. E y0 é 1, porque o 1 está subtraindo o y. Então o centro é 0 e 1. 0 e 1 fica exatamente aqui. Esse é o centro. O conjunto dos pontos Q tem um raio que a gente ainda não definiu. Esse raio aqui. Só que a condição é que esse raio seja o máximo possível, porque ele quer a condição, né, que o R deve satisfazer, sem que ele englobe todos esses pontos do conjunto P. Então, se esse aqui for o conjunto dos pontos Q, se aqui for o conjunto onde estão os pontos do Q, note que o raio dessa circunferência não pode ser 2, porque se for 2, ele vai conseguir ir dessa ponta até essa outra aqui, né? Porque aqui vai de 1 a menos 1, então a distância é 2. Se ele tiver esse raio de 2, ele vai estar
contendo todos os pontos P. E a gente não quer que isso aconteça. Então, de maneira simples, R tem que ser menor que 2. Dado o módulo, né? O módulo de R tem que ser menor que 2, porque R2 é sempre positivo. Então, o módulo de R tem que ser menor que 2. E isso aqui é suficiente para garantir que esse disco Q não vai engolir o disco P. E aí você encontra isso exatamente na letra B. Então é isso. Se puder, deixa o like. Se você aprendeu alguma coisa, teve alguma ideia nova. Se você tiver alguma dica ou sugestão, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.